Olá! Lula critica sanções e defende democracia na ONU. Trump critica a ONU, fala em Nobel da Paz e anuncia encontro com Lula. E Mota nega indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Victor Leonardo e a partir de agora você acompanha o resumo com as principais notícias do dia, claro, com os meus comentários. Bom, desde já eu peço para você ir entrando aí nas nossas redes sociais, é tudo @WTV Brasil, tá tudo aí embaixo, Facebook, Instagram, Blue Sky, o X, que é o antigo Twitter, os Threads, o TikTok e o Quai, seu app de vídeos curtos, e no YouTube também, @WTV Brasil. No YouTube você se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, seus comentários, para você não custa nada, mas para nós é muito importante. Você também pode acompanhar toda a grade, toda a programação da WTV Brasil. Nós temos um canal linear, no canal 89 da Soul TV, tá? E a Soul TV investindo cada vez mais com muitos canais. Tem mais de 200 canais gratuitos para você lá e a WTV Brasil é o canal 89, tá bom? Lá você pode acompanhar toda a nossa programação e tem programas que são exclusivos para a Soul TV. Então vai lá. Acesse lá o nosso canal 89 na Soul TV. É só baixar aí no seu celular, iOS ou Android, na sua TV Samsung, LG ou através do espelhamento do celular para qualquer outra TV Smart, tá bom? É sempre um prazer estar aqui na WTV Brasil trazendo as notícias e tudo mais que a gente traz aí de informação e entretenimento para você. Bom, começando então o nosso Fato Brasil de hoje. Hoje, com certeza, o noticiário ele não vai ser muito diferente, porque hoje aconteceu a abertura da Assembleia da ONU, né? Assembleia Geral da ONU. E, naturalmente, como já é de praxe, né? O presidente Lula iniciou o discurso, né? Abriu a Assembleia, né? Bom, o Brasil foi o primeiro país a discursar na Assembleia da 80ª Assembleia Geral da ONU, né? 80 anos de ONU. No púlpito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar as sanções unilaterais impostas contra países, afirmando que elas punem a população e não os governantes. Lula destacou que a soberania do Brasil e a defesa da democracia são inegociáveis. Bom, veja o que disse o presidente sobre o impacto dessas sanções. Olha aí. O lateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Pois é, né? E além desse ponto, Lula fez um discurso amplo, né? Abordando política, meio ambiente e geopolítica. Bom, vamos ver agora um resumo com os principais assuntos e as principais falas do presidente Lula na ONU. Roda aí. Da democracia. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos
conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Soberania nacional. Há poucos dias, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Combate à pobreza. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. América Latina. Na América Latina e Caribe, vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. COP30. Bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Guerra da Ucrânia. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. Guerra em Gaza. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Este massacre aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a essa punição coletiva. Falou pouco, mas falou bonito, né? Bom, a gente ainda continua no assunto da ONU, né? Porque na mesma sessão, né, da Assembleia Geral da ONU, né, da 80ª, né, são 80 anos de ONU, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não poupou críticas à organização. Ele disse que a ONU se tornou, segundo suas palavras, uma instituição ineficiente, entre aspas, né, e afirmou que deveria receber o Prêmio Nobel da Paz por sua atuação internacional do passado, né. Trump também confirmou que pretende ter um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacando que existe uma boa química entre os dois líderes. Segundo ele, essa reunião será importante para aproximar ainda mais Brasil e Estados Unidos em temas estratégicos. As declarações fazem parte do tom provocador que marcou a fala de Trump, em contraste direto com o discurso de Lula na mesma sessão, como a gente acabou de ver.
O que eu posso comentar acerca do que o Trump falou? Cara, parece que é uma histeria, é um negócio que eu não sei. Primeiro, porque ele diz que a ONU se tornou ineficiente. Eu concordo em parte, porque, de fato, a ONU não tem autoridade nenhuma. Por exemplo, em relação à guerra da Ucrânia, a ONU falou e a guerra continua acontecendo. Então, de fato, a ONU deveria ter mais autoridade sobre todas as nações, inclusive os Estados Unidos. Também aconteceu casos aí de que vistos, que eu vou comentar daqui a pouco, mas vistos não foram liberados para que líderes pudessem ir à Assembleia Geral da ONU, que fica nos Estados Unidos, né? O prédio da ONU, né? Eu acredito que a ONU deveria ser uma terra que não fosse dos Estados Unidos, que fosse da ONU. E que não deveria se limitar ninguém a poder entrar na terra da ONU. Sei lá, é o que eu penso. Né? Poderia ter um aeroporto da ONU também, para que assim não precisasse entrar nos Estados Unidos. Ou que a ONU saísse de Nova York e ficasse um território neutro. Né? Seria o certo. Então, em relação à ineficiência, não é que eu estou concordando com o Trump pelas loucuras, mas existem realmente muitas coisas que são ineficientes. Porém, as que eu acho que são ineficientes não são as mesmas que Trump acha ineficiente. Ele chamou a ONU de ineficiente porque a ONU vai contra tudo que ele está fazendo. Tem muita gente da ONU, tem muita gente das nações que participam da ONU que são contra as coisas que ele faz. É isso. Bom, em relação ao encontro bilateral, parece que é algo que ele sugeriu, né? A gente não tem a confirmação se realmente houve essa cena que ele falou no discurso, mas era bom que os dois se encontrassem para uma conversa, para que assim pudesse acabar com toda essa questão das tarifas, né? É muito importante que os presidentes de ambos os países se encontrem, conversem e cheguem num acordo. Mas é o que o Lula falou. E ele tem toda a razão. Se for para abrir mão da nossa autonomia, então não. É isso, ele já tem as palavras aí. Bom, ainda, durante a Assembleia Geral, a França anunciou oficialmente o reconhecimento do Estado da Palestina. O presidente Emmanuel Macron afirmou que a medida é um passo necessário para pressionar por negociações de paz e reforçou que a solução de dois estados é a única saída para o conflito do Oriente Médio. Eu concordo. Bom, acompanhe agora na reportagem os detalhes sobre esse anúncio que foi histórico da França. Vamos ver? O reconhecimento foi feito durante uma reunião convocada pela França e Arábia Saudita com o propósito de debater uma solução para o conflito árabe-israelense baseada na coexistência pacífica de dois estados. A conferência foi marcada pela ausência de Israel e dos Estados Unidos. Macron defendeu a decisão, dizendo que ela busca a paz entre israelenses e palestinos e condicionou a abertura da embaixada de seu país em Ramallah à libertação de todos os reféns mantidos em Gaza pelo Hamas e a declaração de um cessar-fogo. No domingo, Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal já haviam anunciado a medida, se unindo aos mais de 140 países que já reconhecem o Estado palestino, entre eles o Brasil. A reunião também foi marcada por um discurso contundente do presidente Lula, que voltou a falar que em Gaza ocorre genocídio e limpeza étnica. O presidente brasileiro considerou inaceitáveis o que chamou de atos terroristas cometidos pelo Hamas, mas destacou que o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. 500 mil de palestinos não têm comida suficiente, mais do que a população de Miami ou de Tel Aviv. A fome não aflige apenas o corpo, ela estilhaça a alma. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Tanto Israel
quanto a Palestina tem o direito de existir. Impedido pelos Estados Unidos de viajar ao país, o presidente palestino Mahmoud Abbas participou da cúpula por videoconferência. Abbas reiterou sua posição de que grupos militantes como o Hamas devem entregar suas armas e prometeu realizar eleições presidenciais e parlamentares dentro de um ano após o fim da guerra. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, expressou decepção com a ausência de representação palestina plena na cúpula e criticou o conflito em curso. Abre aspas, a condição de Estado para os palestinos é um direito, não uma recompensa. Fecha aspas, afirmou Guterres. Pois é isso. Então, o assunto, né, que permeou são todas essas guerras, né, que não faz bem para ninguém, né. E eu também achei um absurdo o presidente palestino não poder estar na cúpula. Por isso que eu digo que a ONU teria que ser território neutro, não deveria estar dentro dos Estados Unidos. Ela deveria ter o território que é da ONU, que é de todas as nações participantes. E todos terem direito, todos terem acesso, né? É isso, né? E você percebe aí como é que a política é feita e tal. Então, Trump vai lá e fica chamando a ONU de ineficiente, nos termos, porque a ONU tem muitas nações e próprias autoridades da ONU falando contra as suas políticas, né? Vou dizer assim. Mas, diz que é ineficiente, mas ele e Israel não estavam presentes na reunião onde a França declarou apoio, não só a França, diversos outros países importantes também, é que a França é o maior do bloco por enquanto, também reconheceram o Estado palestino, né, como país. E eu também concordo em relação a isso. Só tem um jeito de acabar com essa guerra que é milenar, que tem a ver com as questões religiosas. Os dois estados, o palestino e o israelense, têm que existir. Algo tem que ser feito. Essa que é a verdade, independente de religião. Eu entendo, sabe, que tem gente que acha que defender Israel tá defendendo Jesus, sabe? Mas esse povo tá tudo doido, a verdade é essa. Se você for levar a questão de Israel, esse Israel que tá aí hoje não é o Israel bíblico. E eu já falei isso aqui. É só você catar um livro de história, é só você acompanhar. Esse Estado israelense que hoje está lá, ele foi imposto. E ele foi formado inicialmente com o Reino Unido, que era a maior potência na época. Agora é os Estados Unidos, né, brigando com a China. Mas na época o Reino Unido tinha muito mais influência internacional e criou esse Estado. A Palestina, tudo bem, eu concordo que os israelenses também tem que ter o seu espaço. Mas o que está acontecendo lá só tem uma palavra, chama-se genocídio. E não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com o Estado de Israel que está lá na Bíblia. Esse Estado de Israel caiu por terra há muito tempo. Ah, mas e as profecias bíblicas? Isso não interfere em profecia bíblica. Mas, conhecedor da Bíblia como sou, sei que esse conflito está falado na Bíblia. E não tem nada a ver com a questão de aceitar ou não, de ser ou não ser cristão. Começa por aí. As questões políticas e parar o genocídio de uma população não tem nada a ver com a questão bíblica. Quem está aí defendendo Israel porque é da igreja, porque é cristão, tinha que repensar um pouco e estudar um pouco mais de história e ter um pouco mais de amor no coração por quem está morrendo. É fato que os atos terroristas do Hamas são imperdoáveis. Imperdoáveis. É necessário lutar contra, sim, o terrorismo do Hamas, mas não matando todo mundo na faixa de Gaza. Tem gente ali que é mulher, criança, que não tem nada a ver. Aliás, é uma zona tão grande ali, e que com essa guerra a coisa piorou tanto, que as pessoas não têm condições, as pessoas estão passando fome. E tem gente que acha que defender Palestina é ser terrorista. Já me chamaram de assassino e de terrorista porque eu sou contra o genocídio da Palestina. E olha que eu sou cristão, hein, gente? Ver cristão falando com ódio da Palestina. Ah, Palestina! Sabe? Que é isso, gente? Que cristianismo é esse? Não conheço, não. Não é esse daí que eu conheço, não. Esse aí é aquele que a gente já conhece. Né? Que tá na Bíblia também. Esse cristianismo aí que fala que as pessoas
só pensa em dinheiro, só pensa em prosperidade. Esse cristianismo está na Bíblia também, tá? Vamos estudar mais aí o pessoal que fala que está defendendo Israel porque Israel é cristã. Israel não é cristão não, tá? Vamos só para lembrar. Pelo menos os ortodoxos, né? Existe sim igrejas cristãs em Israel. Não estou dizendo que não existe, mas a religião judaica, né? Que é a religião que veio o cristianismo dela, né? Por advento de Jesus. Ela não acredita, até hoje ela acredita que Jesus não é o Messias, tá bom? Só para lembrar, para quem é cristão e está assistindo. Vamos pensar um pouco. E ser mais humanitários também, né? A gente tem que se compadecer com essas pessoas que estão morrendo. E se compadecer com as pessoas que o Hamas matou também. Não estou dizendo que o Hamas que fez certo. Não fez. Não fez. Mas não justifica matar uma população inteira. É isso. Bom, vamos para o Brasil agora então? Vamos lá então, ó. No Congresso Nacional, Hugo Mota negou ter indicado o deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo para assumir o cargo de líder da minoria, né? Nos últimos dias, circulam informações de que Eduardo Bolsonaro poderia ser escolhido para a função, mas Mota afirmou que não existe essa possibilidade e que o grupo seguirá unido em torno da atual liderança. Segundo ele, a escolha de líderes da minoria é feita de forma coletiva e qualquer mudança precisa ser discutida entre os partidos que compõem o bloco. Isso traz mais uma derrota para o bolsonarismo e com isso aumenta-se a chance, inclusive foi pedido pela PGR a investigação envolvendo Eduardo Bolsonaro e outros, né? Acerca da tentativa de atrapalhar o processo que culminou aí na condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de cadeia por golpe de Estado. A gente não sabe se vai para cadeia mesmo, mas é isso. Bom, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Alexandre de Moraes, concedeu o prazo de 15 dias, ainda seguindo essa mesma questão, para que o deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo e o ex-chanceler Ernesto Araújo Figueiredo apresentem suas manifestações no processo em que são acusados de incitar atos antidemocráticos. Segundo a denúncia, ambos teriam usado discursos públicos e redes sociais para questionar a legitimidade do processo eleitoral e incentivar ataques às instituições democráticas. O despacho de Moraes foi publicado nesta terça-feira e, a partir da notificação, os dois passam a contar com prazo para apresentar a defesa, né? Então a gente vai continuar acompanhando isso e vendo no que tudo isso vai dar. O fato é que, claro, existe todo um pessoal que está aí defendendo o Eduardo Bolsonaro que, na verdade, tem se mostrado como antinacionalista, na verdade, porque ele tá por causa Bom, nós já falamos sobre essa questão e tal. Uma coisa é fato, e isso eu vou colocar até na minha câmera aqui, ó. Não adianta dizer que eu tô errado, porque eu não tô. Me desculpa. Mas o cara é funcionário público, sim, ele é eleito deputado federal, deveria estar aqui presente fazendo o seu trabalho para o povo, não só para quem o elegeu, mas para todos nós, porque o deputado, o senador, o prefeito, o presidente, o governador não trabalham só para quem os elegeu, trabalham para todos nós, porque o dinheiro é público, é de todos. Mas não, está lá nos Estados Unidos com medo de voltar para cá e ser preso, com o rabinho entre as pernas, essa aqui é a verdade. E aí o que acontece? Ainda está recebendo o salário, ele tinha que perder o seu cargo, porque além de tudo isso, ainda está tramando contra o próprio país. É isso. Num mundo que parece que essa extrema-direita e o bolsonarismo vivem, um mundo de faz de conta. É isso. Então, essa é a opinião, essa é a minha análise. Ah, Vitor, mas você não falou na semana passada que você... Gente, tem certas coisas que a gente tem que se posicionar. Sabe por quê? Vou falar na minha outra câmera aqui de novo. Neutro é só shampoo de criança. Tá bom? Eu prefiro tomar uma posição pensada dentro da realidade do que ficar acreditando nesse mundo de faz de conta que a direita impôs aí como ditadura da TOG, entre outros absurdos. É isso. Mas a questão não é só de ser direita e ser esquerda, é uma questão de nacionalismo. Falam tanto que são nacionalistas, que são pessoas que defendem o Brasil e trazendo para o Brasil taxas e mais taxas, prejudicando, inclusive,
seus próprios apoiadores, alguns empresários aí que apoiam o bolsonarismo e a extrema-direita. Dá pra entender? Não. Gente, a gente tá chegando ao final, né? Vamos colocar aí as nossas últimas notícias. Cadê o GC da última notícia? Vamos lá, vai lá? Põe. Ah, agora sim, ó. Subiu a música. Vamos lá. Gente, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação para recuperar o sobrado histórico onde viveu Machado de Assis, no centro do Rio. O imóvel, que é tombado, está em estado de abandono e sendo usado como estacionamento. Dá para entender? O Ministério Público pede restauração imediata e multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Importante aí, a gente tá... É um lugar importante e um lugar que poderia ter um apelo cultural, que poderia gerar renda, inclusive, culturalmente, mas está sendo usado como estacionamento. É uma coisa incrível, né? Enfim. E, gente, a União Europeia abriu uma investigação contra grandes empresas de tecnologia por suposta falha no combate a golpes pela internet. Segundo a Comissão Europeia, as plataformas podem ter sido negligentes na proteção dos usuários contra fraudes digitais. As companhias investigadas podem sofrer multas bilionárias. Eu acho muito importante. Muito importante o que a União Europeia está fazendo, que nós devemos fazer aqui também. Eu sei que nem todo crime é culpa de quem está lá, mas as empresas, elas falham em segurança. E não é de hoje que a gente tem notícias e mais notícias de falhas de segurança em diversas grandes empresas. O Google teve uma aí há pouco tempo também, Facebook, a gente escuta isso direto, entre outras. A verdade é que a segurança digital é muito importante. E a gente não pode fechar o olho para algo que pode prejudicar milhares de pessoas, milhões de pessoas. Não é milhares não, bilhões de pessoas, porque bilhões de pessoas estão na internet, estão na rede aí, no mundo inteiro. Então é muito importante. É claro que as empresas não gostaram dessa notícia, mas a gente vai continuar acompanhando, como a gente sempre acompanha, aqui na WTV Brasil. Eu agradeço demais o carinho da sua audiência. Amanhã eu tô de volta com mais um Fato Brasil, né? É muito bom estar com você. E lembrando que aqui na WTV Brasil, a gente é livre e independente. Tchau, pessoal. Até amanhã.